Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Todos que o Espírito Santo, o guia daqueles que se renderam, se entregaram, se sacrificaram, provaram para Deus que verdadeiramente queriam-no como seu guia. O Espírito Santo, então, dirige. O Espírito Santo dá, então, a direção da sua santa vontade. E esse é um fato, é uma realidade. Nós estamos vivenciando aqui a semana do Está Escrito. E o que está escrito, eu faço aqui um desafio para os incrédulos. Eu faço um desafio para aqueles que são ateus. Eu faço um desafio para com aqueles que descreem da palavra de Deus. Faça uma prova com o que está escrito. Faça, simples. É muito simples. Prova para Deus, ou prova a Deus que o que ele falou, prova a Deus que o que ele falou é verdade na sua vida. Se você tiver coragem, naturalmente, né? Porque quando a pessoa crê, ela recebe. Mas quando a pessoa duvida, só tem um jeito para resolver essa dúvida. É colocando à prova o que está escrito. Só isso, mais nada. E falar em prova, amanhã, aliás, hoje à noite, né? Hoje, à meia-noite, nós começamos o jejum de Daniel. Qual é a graça, bispo? O senhor está rindo. Não, a graça não é a graça, é a satisfação, o privilégio que Deus nos dá de entender a sua palavra, a sua voz. Só isso. Por quê? É muito forte isso. As pessoas querem receber o Espírito Santo, não é? Mas para receberem o Espírito de Deus como guia, elas têm que recebê-lo, têm que fazer por onde, melhor dizendo. Elas têm que provar para Deus que creem, que querem. Não basta dizer, eu quero. Isso não é suficiente. Muitas pessoas dizem assim, eu quero o Espírito Santo. Então, o que eu tenho que fazer? Não, você tem que fazer isso, isso, isso. Ah, tá bom, então eu vou fazer. Mas se a pessoa quer o Espírito Santo e fica olhando com cara de paisagem, esperando que o Espírito Santo venha só porque ela quer, não, isso não vai resolver. Você sabe, na vida comum, na nossa vida diária, você, quando, por exemplo, você deve ter tido essa experiência, e nós todos tivemos essa experiência. Então, quando a gente quer uma pessoa, a gente gosta de uma pessoa, a gente se apegou a uma pessoa, então a gente faz das tripas coração para ter aquela pessoa. A gente vai correr atrás, é ou não é? Quando você quer uma coisa, quando a pessoa quer uma coisa, ela corre atrás, ela sacrifica. O que tem que ser feito para ter aquela coisa? Tem que fazer isso, então eu vou fazer. Assim também é um enfermo. A pessoa está enferma. Nenhum médico conseguiu resolver o problema dela. Então, mas ela ouviu falar de um determinado médico que está lá no outro lado do mundo, lá na China, que eles têm a solução, ele sabe, ele tem um remédio. Então a pessoa, ela faz das tripas coração para chegar aonde está aquele médico, para então ser consultada, receber o remédio e ser curada. Por quê? É o que o diabo falou
Presta atenção. É o que o diabo falou para Deus. Quando ele chegou na presença de Deus, junto com os filhos de Deus. E então, ele perguntou a Deus, não, ele falou com Deus a respeito de Jó. Vida por vida, o homem vai dar tudo o que tem pela sua própria vida. Mais ou menos isso. E então ele tocou no corpo de Jó, fez o corpo de Jó pura ferida, provavelmente lepra. E ele esperou que Jó, então, negasse a fé em Deus, para que, então, pudesse ser consumido. Mas a verdade é essa. Quando a gente quer alguma coisa, e você já deve ter tido essa experiência, é ou não é? Fala a verdade. Aqui para nós, quando você quer uma coisa, você vai atrás, corre atrás e não fica esperando por ninguém, porque você quer, você deseja, você está fissurada naquilo. Pois bem, agora imagine, minha amiga e meu amigo, imagine para receber o Espírito de Deus de forma graciosa, gratuita da parte de Deus. O Espírito de Deus é Deus. O Espírito de Deus é Jesus em espírito, que vem sobre aqueles que o querem, que creem nele e que fazem qualquer coisa para tê-lo. Estas pessoas, obviamente, não se negam a fazer um jejum, um sacrifício pessoal, não de comida, mas um jejum de informações. Por quê? Porque o Espírito Santo é Espírito. E as informações que o mundo enche as pessoas, a cabeça das pessoas, são espírito também. Ou não é? Informação é espírito. Se a informação é boa, então a pessoa fica bem. Mas se a informação é ruim, a pessoa fica caída. É ou não é? Quando você recebe uma notícia má, você fica triste, você fica aborrecido, dependendo da notícia. Então, aquela notícia tem espírito. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, o Espírito da criação, o Espírito do Criador, ela recebe a maior, a melhor, a mais gloriosa informação dentro dela. Deus dentro dela. O Deus, o Todo-Poderoso, se faz presente na vida dela. Para você tê-lo, você obrigatoriamente tem que pagar o preço. Você tem que provar. Aí é que está a prova. Você tem que provar para Deus que você o quer. Quando você prova para Ele que você quer realmente o Espírito Santo, então Ele te dá. Porque é isso que Jesus fala aqui. Jesus disse assim, porque aquele que Deus enviou, que é o próprio Jesus, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Quer dizer, se Deus não nos dá o Espírito Santo por medida, é toda a plenitude, a totalidade de Deus, você acha que Deus vai aceitar parte da gente? 99% das... Não, é tudo por tudo. Quem crê, paga o preço. Faz o que tem que ser feito, porque não é uma coisa impossível. Todo mundo pode fazer o jejum de Daniel. Pobre, rico, feio, bonito, qualquer que seja a sua situação, religioso ou não, qualquer um pode fazer o jejum.
O jejum de Daniel é o jejum de sacrifício. Quando você sacrifica informações seculares, você sacrifica informações do mundo, você sacrifica o quê? Os pensamentos do mundo, você sacrifica o espírito do mundo, as informações do mundo. E é óbvio, a sua cabeça ficando limpa, o Espírito Santo encontra espaço para vir. Mas você tem que provar para ele que quer. É como nós falamos ontem. Eu provei para Deus que eu cria na sua palavra. E eu fiz um desafio pessoal. Ninguém me ensinou a fazer isso. Quem me ensinou foi a palavra de Deus. Foi o próprio Deus. Ele disse, provai-me. E eu provei. Eu fiz uma prova com ele. Então, faça uma prova com Deus. Você quer receber o Espírito Santo? Então você tem que provar para Deus, não para mim, não para as pessoas. Não vem com aquela história, poxa, eu já fiz jejum de Daniel, eu fiz isso, eu fiz jejum e tal, e tal, e tal. Não, mas não recebi. Mas por que você não recebeu? Porque o seu jejum não prestou, não valeu. Não valeu por quê? Porque você não mostrou, você não colocou todo o seu coração no altar. Se não for envolver toda a sua vontade, toda a sua paixão, toda a sua essência, você não tem condição de receber. Você tem que provar para Deus que quer. Por exemplo, apenas um exemplo. Quando nós nos conhecemos, Esther e eu, então eu provei para ela que a queria. Eu provei para ela. E ela provou para mim que também me queria. Então, houve uma prova pessoal de um para com o outro. E nós, eu passei na prova, ela passou na prova e nos casamos. Entendeu, amiga e amigo? Essa é a fé. Essa é a fé que agrada a Deus. Você prova para si mesma, para si mesmo. Você não prova para os outros. O jejum é uma coisa pessoal, é um sacrifício pessoal e que a pessoa faz por livre e espontânea vontade, por um objetivo, por uma necessidade, por um desejo grande, um sonho grande. O maior dos sonhos é ter o Espírito Santo. Então, você tem que realmente fazer por onde. Então, é claro que quando uma pessoa faz jejum de Daniel, que é um jejum de informações seculares, filmes, novelas, não é uma novela bíblica, essa série da Esther, da rainha Esther, essa é uma belíssima série. Eu vou dizer para você uma coisa, eu estou entusiasmadíssimo. Às vezes me saem lágrimas nos olhos diante do que eu vejo ali na tela. Ela faz bem a gente. Por exemplo, a série, eu não perco uma. E eu fico assim, até triste, chateado de não ter a seguinte, porque eu quero ver, eu já sei da história, mas contada em vídeo, puxa vida, faz crescer a nossa fé, faz aumentar a nossa fé, faz aumentar o nosso amor, digamos assim, para com o nosso Senhor que cuida do seu povo. Então, quando a gente assiste uma novela assim, que faz bem uma informação bíblica, é a Bíblia de forma, em novela, em capítulos de série, é muito, 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 muito forte, é muito bom, faz bem para a gente. Claro que você vê
uma coisa que só tem guerra, e aí não é uma coisa que agrada aos olhos, mas quando você assiste uma coisa que, poxa vida, que fez bem a sua alma, é uma informação bíblica, aí a sua fé cresce. Então, a novela não tem problema, essa novela bíblica, essa série bíblica, é extremamente boa, excelente para estimular a fé. Mas o resto de informações, as guerras, fulano matou ciclano, o pai matou o filho, estuprou a filha, o filhinho, a criança, a criança foi... Enfim, essas informações são descartáveis, não vão somar nada, não vão trazer nada de positivo para a gente. Então, o que a gente faz? A gente deixa essas informações de lado, notícias, etc., em geral, para levarmos o nosso espírito, quer dizer, a nossa cabeça, nossa razão, o nosso racional, apenas nas coisas de Deus. É sacrifício? É. Talvez mais sacrificial do que o próprio jejum da comida. Porque a gente, o ser humano, tem sede de conhecer, de saber o que está acontecendo ao seu redor. Isso é uma sede, uma fome muito grande de todos nós. Mas quem quer receber o Espírito Santo, quem quer ser avivada, quem quer renovar o seu relacionamento com Deus, jejua. Então, Jesus ensina que Deus não dá o Espírito Santo por medida. Ora, obviamente, se ele não nos tem dado o Espírito Santo por medida, você acha que Deus vai aceitar a nossa mente, o nosso ser, a nossa vida por medida? A nossa alma por medida? O nosso coração por medida? Não, de forma nenhuma. Então, muita gente faz o jejum meia boca. Então, não tem nada. Mas quando há realmente o sacrifício pessoal, quando a pessoa mergulha nos pensamentos de Deus, mergulha a sua cabeça, os seus pensamentos nos pensamentos de Deus, é claro que ela vai receber o Espírito Santo. Com certeza ela vai receber. Talvez até antes de terminar o jejum. Mas ela recebe. E Deus quer ver isso. Então, quando Deus nos convida a fazer prova da sua palavra, ele está dizendo, fazei prova de mim. Fazei prova do que eu falei, do que eu sou. Então, nós temos esse direito, nós temos esse privilégio. Claro, o incrédulo não crê, não acredita, enfim. Mas o importante é o que é a nossa fé, a fé pessoal, a sua fé. O dia que você receber o Espírito Santo, você vai ver o que significa aquela velha frase, vai arrebentar. Você vai entender o que significa vai arrebentar. Porque o Espírito Santo é o guia. Quando ele guia, acabou. Eu quero dizer como testemunho pessoal, quando eu recebi o Espírito Santo, antes de recebê-lo, eu era débil, fraco, eu era inseguro, complexado. Eu vivia a minha vida, a minha juventude, o princípio da minha adolescência, mas eu era um zero à esquerda, vários zeros à esquerda. Mas quando veio o Espírito Santo, acabou aquela fraqueza, aquela debilidade, sabe? Você sabe
aquela criatura que se influencia por qualquer coisinha, qualquer um influencia. Você sabe que existem muitos influenciadores, né, na internet. Mas existem os influenciadores porque existem aqueles que são influenciados. E são muitos os influenciados. A moda é uma influência para as pessoas fazerem o que a moda dita. Ora, eu era muito assim, vivia de influência dos outros. Mas quando veio o Espírito de verdade, acabou. Aí, ele nos conduz em toda a verdade. Ele nos conduz de forma tal que a gente age com segurança. O que nós falamos ontem, que a fé, ela exige coragem. Mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que nos dá a fé, ele nos dá também coragem para obedecer, para agir. E foi isso que eu recebi. Foi isso que aconteceu comigo. E o que nós temos tentado passar para as pessoas há 60 anos. Há 60 anos que eu venho tentando, divulgando, falando, orientando, enfim. Então, quem crê vai, quem não crê fica. Mas o fato é, quando você crê, o mesmo Espírito que lhe dá a fé para crer, lhe dá coragem para você agir. Então, essa é a fé. Essa é a fé. E a fé produz paciência. Quando a gente crê, a gente sabe aguardar. É claro que a gente fica querendo agir, querendo tomar atitude, mas quando se crê, se age de acordo com aquilo que o Espírito Santo dá. E então há paciência ou perseverança. A gente fica naquela esperança, naquela fé, naquela paciência, naquela perseverança, mas confiante que Deus fará aquilo que Ele prometeu que faria. Então, minha amiga e meu amigo, talvez você seja aquela criatura que nasceu sem pai, nasceu e não conheceu a sua mãe, foi criado por terceiros, e você desenvolveu num mundo cruel, mau, perverso, sem o amparo da mamãe e do papai, sem o referencial de pai e mãe. E por isso a sua vida tem sido azeda, amarga. Você tem sido uma pessoa ácida no seu comportamento com outras pessoas. Mas não fique triste, não. Quando você receber o Espírito Santo, você vai ter o pai que você não teve. Vai ter a mãe que você não teve, porque o Espírito Santo é o pai e é a mãe. Ele é tudo para com aqueles que o têm. Ele vai guiá-lo de acordo com a vontade dele e você vai construir a sua felicidade dia após dia, sem ficar apaixonada, com medo, desiludida ou desiludido, ou esperar pelos outros. Não espere por ninguém, minha amiga, meu amigo. Nem espere pelo pastor, nem espere pelo bispo Macedo, não espere pela igreja, espere por Deus, confie em Deus e em si mesma. Faça isso. Sua vida não vai ser a mesma.
Muitas pessoas oram a Deus, pedem, clamam e tal, e ficam esperando, contando com os outros. Não, conte com Ele. Conte com o Espírito de Deus. Conte com o que Jesus prometeu. Confia, quer dizer, conte, espere, aguarde. Não é assim que a gente faz? A gente trabalha o mês inteiro e espera, aguarda que o final do mês venhamos receber o nosso salário. A mesma coisa é o agricultor. Ele semeia a semente e fica esperando que ela venha dar os bons frutos. Essa é a fé. A fé é isso, você semeia a sua vida no altar, você semeia o seu coração no altar, na palavra de Deus, e aguarda. O mais Ele fará. Deus abençoe todos vocês. Então não se esqueça, a partir da meia-noite de hoje, começamos o jejum de Daniel, 21 dias, com os pensamentos todos voltados para o que Deus falou, para o que está escrito, para que a gente saiba como defender a nossa fé, defender a nossa integridade, defender a nossa vida, defender-nos através da palavra de Deus. Deus abençoe você. Hoje, quarta-feira, como só ia acontecer em todas as igrejas universal, nós teremos a reunião, especialmente a da noite, que ensina a fé, passa a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, venha ouvir a palavra de Deus, venha aprender a palavra de Deus, deixa o resto com o Espírito Santo. Nós estaremos na João Dias hoje, o Bispo Renato vai estar aqui no templo, às 8 em ponto, passando esse Espírito para os interessados. Nós estaremos lá na João Dias, também às 8 da noite, passando o Espírito que Deus nos tem para aqueles que são interessados. Deus abençoe a todos e até logo mais. Amém.